Infantil. Eu queria convidar os irmãos a estarem lendo aí comigo o texto do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4, nos diz o seguinte: Então, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, vamos ler o 5, né? Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Amém? Amém? Amém, amém. Estão acordados, né? Irmãos, o texto que nós lemos, ele traz uma expressão muito comum nas palavras escritas por alguns profetas do Antigo Testamento. Jeremias é um deles, mas nós vamos ver essa expressão também presente em outros profetas, na vida de outros profetas, nos livros como Jonas, Ezequiel, Isaías, enfim. É muito comum a expressão, veio a palavra do Senhor a mim, ou veio a mim a palavra do Senhor. E o que eu queria meditar com os irmãos nessa noite, de maneira bem objetiva, é que a palavra do Senhor, ela veio a mim, ela veio a você, ela está presente em nossas vidas constantemente. E se eu perguntar a quem esteve aqui ontem, se eu perguntar, Deus falou com você, eu acredito que a maioria ou todos vão dizer que sim. Deus falou conosco ontem no Congresso de Missões, ontem pela manhã, ontem à tarde, ontem à noite. Mas se eu perguntar se Deus falou com você no domingo passado pela manhã, Deus falou conosco quando a irmã Corrinha trouxe a palavra e foi ali usado como instrumento de Deus para nos trazer uma palavra, né? Estão preparados? Deus falou conosco também. E Deus fala conosco. O livro de Hebreus, no capítulo 1, ele começa dizendo, havendo Deus falado aos pais, né, no passado, pelos profetas, de várias maneiras, de várias formas, ele diz, nos últimos tempos, nos últimos dias, ele tem nos falado por meio do seu Filho Jesus Cristo. E é por meio da sua palavra revelada que Deus tem nos falado. Nós temos conhecido a vontade dele por meio da sua palavra. Então, eu quero que você medite nessa noite sobre isso. Que você possa dizer aí, você possa entender que a palavra do Senhor veio até você e ela está diante de você nessa noite. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a palavra da Igreja Batista Emanuel, é a palavra de Deus. Ela está diante de você. Tem uma passagem em Romanos, no capítulo 10, onde a palavra vai dizer, Romanos 10, deixa eu só localizar o versículo aqui para vocês, Romanos, mas pode abrir aí Romanos 10, deixa eu só localizar o versículo, em Romanos 10, ele vai dizer o seguinte, eu acho que é no versículo 8, ele diz, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que nós pregamos. Veja o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ela está junto de você, na sua boca, no seu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. É essa palavra que nós pregamos, que nós apresentamos a você. A palavra do Senhor, então, hoje você pode dizer, como disse o profeta Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor. Hoje você pode dizer sim, Deus falou comigo, ou Deus vai falar comigo, ou na verdade Deus está falando comigo porque a palavra dele está diante de mim, a palavra dele está aberta, está sendo apresentada, está sendo exposta diante de mim. Mas o que eu quero que você reflita, eu quero refletir junto com você nessa noite a palavra de Deus, Deus está falando conosco, sim, Deus está falando conosco, mas o que nós falaremos para ele? O que nós diremos para ele? Qual será a nossa resposta? Porque eu já quero que você guarde aí uma verdade. Quem estudou aqui na igreja, o Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, vai se lembrar disso que eu vou dizer agora.
ou vai relembrar, e você que não sabe vai aprender essa verdade agora, porque isso está presente na palavra de Deus. Quando Deus fala conosco, é exatamente o momento que Ele espera uma resposta nossa. É exatamente, Deus não fala simplesmente para falar e a sua palavra ficar solta ao vento, de forma alguma. Se você sente que Deus falou com você, se você percebe, entende em algum momento da sua vida, ou hoje, já que a palavra de Deus está diante de você, você está diante dessa palavra, quando você entender que Deus está falando com você, entenda também uma coisa, é o momento que Deus quer ouvir uma resposta sua. Você tem que responder algo para Deus. Não é para nós, não é para mim. Às vezes quando a gente encerra a pregação, né, que fala, às vezes eu sempre digo, olha, não é para lhe deixar constrangido, por isso que às vezes a gente nem faz o apelo. Sabe por quê? Porque a sua resposta tem que ser para Deus. Quando a gente às vezes faz aquele convite, aquele apelo, é apenas para lhe dar a oportunidade de que a gente ore por você, que a gente conheça que você tomou uma decisão ao lado de Cristo. É para orar por você, é para caminhar junto com você. Mas, pode ter certeza, você terá que responder algo para Deus. Talvez você diga, e se eu não responder? Já respondeu. Se você não responder, você já respondeu. Porque diante de Deus não há aquilo que a gente diz, não tem como você ficar em cima do muro. Não responder, sair em silêncio, não responder para Deus, significa que você não quer. Não é assim? Se você convidar alguém, imagine, vamos pensar aqui, você convida alguém, você prepara uma festa, a melhor festa, o seu aniversário, ou você vai comemorar algo, uma vitória, aí de repente você convida uma pessoa. Com todo o seu amor, toda a sua dedicação, você entrega o convite. O que é que você espera ouvir? Uma resposta. Se a pessoa pega, recebe o convite, mas sai calado, você vai entender o quê? Você vai entender que essa pessoa vai para a sua festa? Não. Você vai dizer, ela não vai. E você ainda vai sair chateado, né? Que desfeita. Talvez você pense assim, era melhor que dissesse que não vai, e dissesse o motivo, né? Porque pelo menos ia saber que a pessoa não quer ir, que não gosta de mim. Não é assim que a gente pensa? Ou eu estou falando alguma coisa diferente da nossa realidade? Alguém acha que não, que eu estou errado no que eu estou dizendo? Levanta a mão aí. Pode ir, não fique com vergonha não. Não é assim? Você faz o convite, você espera que a pessoa responda, nem que seja não. Porque aí você já sabe que é alguém que não gosta de você, ou tem algum motivo. Talvez ela tenha até um motivo justo, né? E aí você quer conhecer, quer saber, talvez para restaurar ali a relação, você pedir perdão à pessoa e, enfim, você ficar sabendo, que às vezes você até magoa as pessoas sem saber. Agora veja, Deus, né? Prepara uma mesa maravilhosa, prepara uma eternidade, há um plano de salvação desde a fundação do mundo. Se você pegar Mateus capítulo 24, 25, Jesus falando da sua vinda, e ele diz que vai dizer àqueles que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuam por herança, entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas esse convite é rejeitado muitas vezes com o silêncio. Lembra do jovem rico? Ele não disse não para Jesus, a Bíblia diz que ele saiu cabisbaixo, triste, porque ele tinha muitas riquezas, não queria deixar as riquezas, e ele não seguiu Jesus. Saiu triste. Mas você não vê registrado na Bíblia, em nenhum dos evangelhos, quando conta essa história, dizer que ele disse não. Pessoas disseram não para Jesus, pessoas abandonaram, mas teve quem saiu em silêncio, mas abandonou também. Por isso que lá em Apocalipse 3:20, o que é que Jesus diz? Aliás, antes do 20, lá ele está escrevendo à igreja de Laodiceia, ele diz, olha, porque vocês são mornos, não são quentes, não são frios, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Ele diz, quem dera se fosse quente, esse é o que aceita o convite, né? Ou fosse frio, o que rejeita, que nega, mas pelo menos, ele diz, ainda tem um jeito de quem está frio mudar de ideia. Mas ele diz, mas quem é morno, é o de cima do muro. O morno aí, se a gente estivesse falando de ficar ou não em cima do muro, é o que fica em cima do muro. Ele diz, esse eu estou a ponto de vomitar. Não diz sim, nem diz não, e fica nessa indecisão. Então, aí depois ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, aprenda isso. Quando Deus fala com você,
É o momento que ele espera uma resposta. Volta lá para o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, para a gente ver como isso é verdade. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Aí olha o que é que Jeremias responde para Deus. Então eu disse: Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Vê, ponho-te neste dia, olha o tempo presente aí, neste dia, sobre as nações e sobre os reinos, para desarraigares e para demolires, para destruíres e para combateres, para construíres, para plantares. Além disto, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Jeremias, o que tu vês? Eu disse: eu vejo uma vara de uma amendoeira. E aí Deus vai, então, continuar a sua conversa com Jeremias. Mas veja, ele disse: eu sou uma criança, eu não tenho maturidade, eu sou muito novo, eu não tenho experiência, eu não posso falar, eu não tenho eloquência. Jeremias coloca suas dificuldades, e veja que Deus estende a mão no versículo 9, aí diz: ele estendeu sua mão e tocou na minha boca e disse: observe, não são suas palavras, são as minhas palavras que eu tenho colocado na sua boca. Então eu quero que você entenda que às vezes você não se acha preparado, não se acha capacitado, você acha que tem um monte de coisa na sua vida que você não está preparado para andar com Deus. E é desse jeito que Deus lhe quer, e é desse jeito que a palavra de Deus vem até você hoje. É desse jeito que Deus está falando com você hoje pela palavra dEle. Eu não conheço a sua vida, não conheço a vida, o interior de vocês. Nem tem como conhecer, só Deus conhece. Eu mal me conheço. Tem horas que eu olho para mim e digo: mas eu não sabia que eu ia reagir assim, porque a gente não se conhece totalmente. Mas veja, Deus conhece. E se Deus lhe chama, se a palavra de Deus fala ao seu coração, não é razoável que a gente coloque diante de Deus: mas eu sou uma criança, mas eu preciso me preparar. É Deus quem lhe prepara. Quando Deus fala, Deus espera uma resposta. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Lembra de Isaías, capítulo 6, lá, quando o chamado de Isaías está lá no templo, ele tem uma visão, ele diz: eu vi o Senhor no seu templo, os anjos voando ali, dizendo: santo, santo, santo. Isaías vai e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador, habito no meio de um povo pecador, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor de toda a glória. E o que é que acontece? Ele diz que um dos anjos, um dos serafins, se eu não estiver enganado, eram anjos, né? Mas ele vai lá, tira com uma brasa, com uma tenaz, né? Vai lá, tira uma brasa do altar e toca na boca, na língua de Isaías e diz: olha, a tua iniquidade foi perdoada. A mesma coisa aqui com Jeremias. Vê como é parecido? E ele vai e diz: se o problema era esse, está perdoado, está resolvido. Aí Deus já faz logo. Então ele vai e diz o quê? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele responde positivamente. Se você talvez olhe para a sua vida e diga: mas o meu passado é um passado sombrio. Há pecados que são muito graves. Há erros na minha vida que são muito graves, muito pesados. Pois é, Deus quer perdoar. Pois é, Deus quer contar com você mesmo. Lembra daquela mulher lá em João capítulo 8, a mulher que foi pega em adultério, foi pega em flagrante adultério. E na lei Moisés tinha dito que quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. E as pessoas levam a mulher diante de Jesus. E dizem: e aí, mestre, como é que a gente faz? Vai cumprir a lei, que você disse que veio cumprir a lei?
A gente já pode começar a apedrejar e Jesus não dá resposta, fica em silêncio, e eles insistem. E aí Jesus vai e diz, olha, quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar pedra contra ela, e aí todos acabam acusados pela própria consciência, saem todos, fica só Jesus e a mulher, ele diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno, agora vá e não peques mais. Foi perdoada, recebeu a oportunidade de ter uma nova vida, recebeu de Jesus uma nova vida, aquela mulher que estava a ponto de ser apedrejada. Não há pecados que não possam ser perdoados. O pecado não é motivo para você não fazer a vontade de Deus, você não caminhar com Deus. E ao mesmo tempo é. Sabe quando o pecado é motivo? Quando você não quer abandonar, não quer lutar contra ele. Quando você não quer confessar o seu pecado. Por isso que Isaías, ele entende. Isaías conhecia Deus. Ele estava indo para o templo adorar a Deus, buscar a Deus. E ele entende, ele vai e diz, olha, ai de mim. Precisou ninguém acusar o pecado de Isaías, ele entendeu, ele já sabia. Não precisa, você já imaginou alguém chegar aqui com uma lista de pecados e dizer, fulano de tal, esse é o seu pecado? Isso não precisa, porque o Espírito Santo de Deus, Jesus diz, que ele convence o homem do pecado. É ele que nos convence, é a palavra de Deus quem fala aos nossos corações. Bem-aventurado aquele que confessa os seus pecados, suas transgressões e as deixa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz isso. O pecado só é um problema quando nós não queremos nos arrepender, reconhecer os nossos pecados, confessá-los ao Senhor e deixá-los ali diante do Senhor e lutar contra ele. Porque essa deve ser a nossa luta diária contra o pecado. É o que o apóstolo Paulo diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, é contra as forças espirituais do mal, é contra a nossa própria carne, o nosso desejo pecaminoso. Essa é a nossa luta diária. Então não pode ser motivo, porque tem o meu passado, mas Deus quer perdoar, Deus quer restaurar. E a palavra de Deus, ela vem até nós justamente para isso. Lembra que uma vez Jesus disse aos discípulos, vocês já estão limpos. É lá em João 15, quando ele fala daquela que ele diz, eu sou a videira, né, a árvore verdadeira, vocês são, meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos, são os galhos, e vocês são chamados para dar fruto. E ele diz o que lá? Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. É a palavra de Deus. Essa que veio até nós hoje, essa que está diante de nós, essa que está falando conosco hoje, a palavra de Deus é que nos limpa, porque ela é, Paulo vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, uma espada afiada dos dois lados. Ele diz que ela penetra ao mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, vai no mais profundo do nosso ser, a palavra de Deus. Essa palavra que as pessoas tentam distorcer, tentam tirar a credibilidade dela. Aí eu sempre faço essa pergunta, você já viu alguém, sinceramente, você já viu alguém sincero, não falo de gente que vive mentindo, enganando os outros, às vezes querendo enganar-se a si mesmo. Você já viu alguém que seguiu a palavra de Deus, dizer assim, eu me arrependi de seguir a palavra de Deus? Alguém já viu? Me faça esse favor, levante a mão aí. Você merece um prêmio se você viu isso. Você não vai ver. A palavra de Deus, aquela que a própria palavra diz, ela não volta. O Senhor diz, é a minha palavra, não volta vazia sem fazer antes o que me apraz. É essa palavra que nos transforma. É esse evangelho que transforma as pessoas que estão lá na Cristolândia. Lembra quando o pastor Gildo veio aqui? Eu sei que Janaína já falou isso aqui também várias vezes. O principal ali não é simplesmente livrar as pessoas das drogas, mas é fazer com que elas conheçam a palavra, porque o maior problema das pessoas ali não é as drogas são consequência. O maior problema é o pecado, porque as drogas é por causa do pecado. Tudo de ruim que você pensar que existe no mundo, existe em nós, como seres humanos, existe aí na sociedade, é por causa do pecado, da rebeldia contra Deus. Então veja, quando Deus fala, Ele espera uma resposta. Mas tem uma segunda verdade que eu queria que você também aprendesse. Quando Deus fala conosco, isso vai nos levar muitas vezes
a crise na nossa fé. Isso vai nos colocar em crise. Isso faz parte da nossa vida. Se você quer andar com Deus, se acostume com as crises, se acostume com as dificuldades. Se você não quer passar por crise e dificuldades, eu não vou dizer não ande com Deus, você vai passar do mesmo jeito, mas vai passar pior. Você estará sozinho, estará sem Deus, estará sem esperança. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, quando ele vai dizer que nós andávamos como mortos espiritualmente. Em Efésios 2, se você ler esse capítulo, ele é muito claro quando ele diz: nós andávamos como filhos da ira, fazendo as vontades do nosso pensamento, nossa vontade humana, sendo filhos da desobediência. O Espírito que nos influenciava não era o Espírito Santo de Deus, diz que era justamente o espírito do pecado, o espírito mau, o espírito do diabo, que é o inimigo de nossas almas. A Bíblia deixa muito claro que ele existe sim, ele é real, e ele é o inimigo de nossas almas. Ele é quem busca, como Pedro disse na sua carta, ele está ao nosso derredor como um leão, bramando, rugindo, buscando alguém para devorar. Mas é melhor passar pelas crises com Deus, porque veja, até a tristeza, se eu dissesse, se prepare para ter tristeza, você andando com Deus, você pode achar que eu estou falando alguma coisa, é meio estranho, né? Porque as pessoas falam tanto aí nas igrejas, pare de sofrer, né? Prometem um monte de coisa, mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo disse, olha, a tristeza que vem segundo Deus muitas vezes faz a gente ficar triste. Se você nunca ouviu isso, eu lhe apresento a tristeza que vem de Deus. A Bíblia diz, a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento, ela produz crescimento, ela nos aperfeiçoa, porque a palavra de Deus diz, o Senhor corrige e disciplina ao filho que Ele ama. Ele diz, se vocês não têm, lá em Hebreus, se vocês não têm disciplina, não são corrigidos pelo Senhor, não são muitas vezes entristecidos por Ele, para o bem, para a salvação de vocês, Ele diz, vocês são bastardos, não são filhos de Deus, porque Deus muitas vezes precisa nos corrigir. Lembra, eu preguei aqui há poucos dias, do vaso, o barro nas mãos do oleiro, às vezes ele vai ter que apertar, vai ter que quebrar, fazer de novo, para o nosso bem. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe, quantas vezes aquele castigo, aquela disciplina, aquela palmada, sabe que você tem que disciplinar, às vezes dói mais em nós do que neles ali, mas é necessário. Por quê? Porque você ama, porque você não quer ver o seu filho se perder, porque você quer que o seu filho seja uma boa pessoa, porque você quer ensinar ele num bom caminho, e é necessário muitas vezes isso. Então veja, quando Deus fala, há crises na nossa fé. Jeremias disse, eu sou uma criança. Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador. Jonas, ele fugiu. Jonas capítulo 1, do 1 ao 3, é o chamado de Jonas. Se você quiser acompanhar aí, eu vou ler, são 3 versículos apenas. O profeta Jonas, Deus vai até ele, a palavra do Senhor vai até ele. Jonas 1, do 1 ao 3, olha o que diz, ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. A palavra do Senhor foi até Jonas e ele faz o quê? Ele começou fazendo o que a palavra diz, né? Levante-se, ele se levanta. Vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele faz o contrário. Muitas vezes a palavra do Senhor fala conosco, só que a gente vai num caminho contrário. Conscientes que estamos indo num caminho contrário. Às vezes a gente inventa umas mentiras para nós mesmos, uns conceitos nossos, para ver se a gente se engana, né? É uma coisa, a gente faz como, sabendo que a gente inventa uns conceitos. Não, mas olha, é porque Deus não quer de imediato, Deus quer assim aos poucos. Deus faz a mudança aos poucos, mas Ele quer a nossa obediência, a nossa disposição, a nossa entrega a Ele de imediato. Jonas se levanta e vai para o contrário.
E talvez esse seja um dos maiores problemas nossos, porque veja, Jeremias disse: eu sou uma criança, mas Deus toca ali e ali ele obedece e segue aquilo para o que Deus lhe chamou. Isaías reconhece o seu pecado, Deus toca também nele, o pecado dele é perdoado, e ele então já diz logo: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Samuel é alguém que Deus chama Samuel, ainda era uma criança, ainda um garoto, e Deus chama e Samuel de imediato diz: fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. E ele tem uma vida totalmente dedicada a Deus. Samuel é uma história bem conhecida também. Mas diferente de todos esses, Jonas é alguém rebelde, que estava consciente de que Deus havia lhe falado, mas ele vai e foge. E mesmo depois que Deus manda lá o grande peixe para engolir ele, passa 3 dias ali no ventre, na barriga do peixe, ele ora ao Senhor, mas ele ora. E Deus então livra ele ali, ele escapa com vida. Ele ora a Deus, aí você pensa em dar, e Jonas aprendeu e agora é uma pessoa transformada. Jonas vai pregar, acho que foi o profeta, o pregador que foi com má vontade na história que a gente conhece, foi Jonas. Porque ele vai pregar, diz que ele percorre, eu não vou lembrar agora o tempo, mas ele percorre muito rápido a cidade. Era aquela pregação que não dava nem tempo do povo pensar. Eu agora me veio à mente, eu pensei, eu acho que quem inventou os cortes de internet foi Jonas pregando, né? Porque Jonas foi igual os cortes de internet, que é 20 segundos, 30 segundos. Eu acho que Jonas já inovou ali, porque foi muito rápido a pregação de Jonas. Agora foi eficiente, e os cortes são eficientes na internet, a gente sabe. Ninguém aguenta, ninguém consegue assistir um vídeo que seja de mais de 1 minuto. 1 minuto já é muito, não é assim? E Jonas prega desse jeito. Você vê a história, vai dizer que ele percorre muito rápido a cidade e diz: olha, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade, e é isso que ele prega. E ele não está dizendo ao povo, fazendo apelo, e ele nem fez apelo, ele fez. Jonas foi, venha que Deus, ele disse: olha, ele na verdade foi dizer: em 40 dias Deus vai destruir, porque vocês não valem nada, vocês não prestam. É mais ou menos isso que é a pregação de Jonas, para surpresa dele. Porque veja, não são as palavras de Jonas, todo cheio de má vontade, mas é o Espírito Santo de Deus. Todos se arrependem. O rei mandou até os animais jejuarem. Todo mundo se arrepende, e aí Deus não destrói Nínive, porque houve um arrependimento, um avivamento, como a gente gosta de falar. Houve um avivamento, Nínive não vai ser mais destruída. Aí Jonas, isso Deus está cumprindo a palavra. Aí você vai ver Jonas dizer: eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, eu sabia, por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que o Senhor iria salvar, e eu não queria a salvação desse povo. Jonas é talvez um dos missionários mais bem-sucedidos, porque o nível, se a gente fosse medir, né, se fosse assim, o nível de aceitação é 100%. Para quem é o pregador que consegue pregar para um público, e eram milhares de pessoas, e tem 100% de aceitação? Ninguém tem. Ninguém tem. Mas Jonas consegue isso, mas ele fica frustrado, revoltado, e ele vai reclamar com Deus. Veja, quantas vezes a gente não é como Jonas? Quantas vezes a gente vai lá, veio a mim a palavra do Senhor, o que é que eu faço? Aquele povo ali não presta, Senhor. Aqueles irmãos ali, misericórdia. E a gente começa a julgar um monte de gente. Às vezes a gente nem julga, a gente condena logo, né? Porque julgar você ainda está... Não, a gente sai condenando um monte de gente. A gente sai separando as pessoas. Quantas vezes a palavra do Senhor vem a nós? A gente anda com essa palavra, a gente tem ela no celular, a gente tem ela em todo canto, essa palavra. Mas o que é que nós fazemos dessa palavra, com essa palavra? Será que muitas vezes não somos como Jonas, né? A gente sabe o que é que Deus quer e a gente vai lá para o outro lado. E aí muitas vezes é Deus agindo e a gente querendo dizer como é que Deus tem que fazer. É assim, é desse jeito, não. É do jeito de Deus. É do jeito que Ele quer. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas deixa eu lhe dizer. Foi a segunda coisa que eu falei. Quando Deus fala crises na nossa fé, Jonas ficou em crise, porque ia contra tudo o que ele achava, não contra o que Deus achava. Se tem um camarada que tinha convicção do que Deus era Jonas, porque ele sabia exatamente, por isso a revolta dele. Eu sabia que se eu fosse, o Senhor ia perdoar e ia salvar aquele povo. Eu sabia. Ele sabia tanto que ele não queria ir. E nós sabemos o que Deus quer para as nossas vidas. Eu sei que você sabe o que Deus tem falado a você. Você sabe, não preciso dizer,
Não precisa a gente dar uma de querer adivinhar o que as pessoas... Não precisa. É o Espírito Santo quem fala. O Espírito Santo que fala a quem está pregando, ele fala a quem está ouvindo, porque é a palavra dele. Jonas, com toda a sua má vontade, mas o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas e elas se arrependeram. Deus sabe o que precisa ser mudado na sua vida, o que você precisa entregar a Ele, o que você precisa colocar diante dEle. Deus sabe exatamente seus conflitos, suas lutas, suas dificuldades. Deus sabe tudo, 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 tudo. Porque veja o que Ele disse a Jeremias, né? Você estava lá ainda no ventre da sua mãe, e eu já tinha ordenado que você seria profeta às nações. O Salmo 139, se eu não estiver enganado, mas ele vai falar exatamente aquele salmo que ele vai dizer, né? Para onde eu vou me esconder da presença de Deus, né? Se eu vou para um lugar mais alto, ele está, no lugar mais profundo, ele está. E ele vai dizer, eu ainda era uma substância. Aquele embriãozinho, né, que a gente olha, as primeiras ultrassons a gente fica dizendo, né? Quem já teve filho sabe, né? Eu tenho 3, as primeiras ultrassons fica aquela alegria, aquela euforia, de que eu não estou vendo nada, não tem forma de nada, porque não tem mesmo, né? Às vezes até aquela morfológica é aquela cara amassada do menino, não é assim? Aí tem gente que olha e diz, parece com a mãe, parece com o pai. Digo, meu Deus, mas tá bom, né? Quando a gente tem uma visão mais aguçada, pode ser, mas veja, a gente ainda era uma substância sem forma, e diz lá o Salmo 139, o Senhor já nos conhecia, e Ele ainda diz assim, todos os meus dias já estavam diante de Ti, já estavam ali. Esse é o nosso Deus que nos conhece, quando era aquele embriãozinho ali, né? Meu primeiro menino, eu dizia, ela não gostava muito, né, na época, depois ela se acostumou, né? Mas tanto pela ultrassom, mas depois ele na barriga, porque ele ficava todo retorcido, né? Ficava um negócio. Aí eu chamava, eu dizia, como era que a gente dizia? É um calanguinho, né? Dizia, era o calanguinho, porque eu digo, parece um calango aqui na ultrassom, né? E depois ele era uma barriga meio estranha, né? Era um negócio bem. Mas era engraçado. Mas veja, a gente ainda está sem forma. E Deus já sabe os nossos dias. Deus já tem os propósitos dele para a nossa vida. Então, quando Deus fala, quando a palavra do Senhor vem a nós, saiba de uma coisa, isso vai gerar crises na nossa fé. Isso vai nos colocar dúvidas, vai trazer conflitos dentro de nós, mas, como disse a irmã ontem, né, seja forte, porque isso é normal. É assim mesmo, é assim que Deus faz. Se tem algo lhe incomodando, dê glória a Deus, está me incomodando, é porque vai produzir uma mudança na minha vida. Se está me incomodando, então vai fazer com que eu vá aos pés do Senhor, eu vá orar, eu vá colocar a minha vida dele e haja mudança na minha vida. Se preocupe quando não tem nada lhe incomodando. Se preocupe quando não tiver nenhum conflito, nada. Tiver tudo bom, tranquilo, é que nem criança, né? Já que eu estou falando tanto de criança. Quando você vê eles calados, aquele silêncio, se não estiver dormindo, corra porque tem alguma coisa errada. Eles estão aprontando alguma coisa, né? Às vezes eu olho para eles e eu digo, olha aí se não tem uma fumaça saindo por algum lugar da casa, olha se não tem nada quebrado, se alguém não está machucado. É dessa forma. Então, a nossa vida é assim, é nesses conflitos, nessas crises de fé, onde a gente se aproxima mais de Deus e entende que Ele está no controle. Então, se a palavra do Senhor tem falado a você, tem falado ao seu coração, é porque Deus espera hoje uma resposta sua. Se Deus falou com você ontem, quem esteve aqui no congresso, se Deus falou com você, foi porque realmente Ele falou com todos que estavam aqui. Se Deus tem falado com você hoje, qual é a sua resposta? O que é que você vai responder para Ele? Que nós não sejamos como Jonas, que foi fugir, que foi se rebelar, que foi querer dizer quem Deus devia salvar, quem não devia, o que é que Deus deveria fazer. Não. Porque a gente muitas vezes, irmãos, a gente fala para Deus e a gente começa, é assim, né? Nossas orações, Senhor, a gente faz todos os planos, aí diz, Senhor, abençoa, se for da Tua vontade. E a gente já fez o plano todinho. Se for da Tua vontade, mas que seja sincero. Claro que a gente tem que planejar, mas lá em Tiago ele vai dizer, olha, vocês não deveriam dizer, amanhã iremos para tal cidade, vamos fazer um negócio. Eles antes falam, se o Senhor quiser, se for da vontade dEle. Pedir em nome de Jesus, você sabe o que é que isso significa? Pedir em nome de Jesus. Tem gente que acha que pedir em nome de Jesus é uma palavra mágica. Falei em nome de Jesus, então tudo vai acontecer. Não. Pedir em nome de Jesus é pedir segundo a vontade dEle.
Porque a palavra, o próprio Jesus diz, tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele concederá. É segundo a vontade dEle. Você já fez uma procuração? Já usou uma procuração? Quando a gente faz uma procuração, alguém vai lá em nome de alguém. Eu dou uma procuração para Sabino. Sabino vai lá, me represente. Procuração. Eu estou dando plenos poderes para que ele vá lá me representar. Ele vai lá buscar os interesses dele? Não, os meus, porque ele é o meu procurador. Então, quando eu peço em nome de Jesus, eu estou dizendo, Pai, segundo a tua vontade, a vontade de Jesus para a minha vida. Não é isso que está lá em Mateus 6, na oração que a gente chama oração do Pai Nosso? Seja feita, Jesus ensinou assim, né? A tua vontade na terra, como também no céu. Quando Jesus orou no Getsemane, ele disse desse jeito. 3 vezes ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sem que eu o beba. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E é isso que talvez alguém diga, foi um momento de crise na fé de Jesus. Humanamente, pode até ser, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque ele entendeu que deveria fazer a vontade do Pai, ser obediente até o fim. E as últimas palavras dele na cruz é, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. A dívida está paga, completada a missão. Tudo foi consumado naquele dia, porque ele foi obediente até o fim. Então, se Deus fala conosco, isso vai gerar crise sim na nossa fé, na nossa forma de pensar. E é assim mesmo. E é assim que tem que ser. Isso é o nascer de novo. Isso é o desafio. Isso é o que está lá em Romanos capítulo 12, quando a palavra de Deus vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, com esse mundo. Não se conforme com os valores desse mundo, com a cultura desse mundo que muitas vezes vem para tentar nos influenciar e nos tirar da vontade de Deus. Não se conforme com isso. Não se conforme. Uma coisa é a gente respeitar as opiniões das pessoas, outra coisa é a gente se conformar e aceitar e ser influenciado. Isso é totalmente diferente. Não vos conformeis com este mundo, ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da nossa forma de pensar. Então, a palavra do Senhor veio a mim, veio a você, ela tem falado conosco. Deus fala conosco pela sua palavra. E quando Ele fala, Ele espera uma resposta. Ele espera uma resposta de cada um de nós. E quando Ele fala, isso provoca crises na nossa fé, crises na nossa forma de pensar. Mas tudo bem, é assim mesmo, porque Deus está nos incomodando para que possamos nos voltar para Ele, para que possamos ser quebrantados por Ele, para que possamos fazer a vontade dEle, tomar uma decisão. Queria chamar o grupo de louvor para a gente cantar, e eu quero que você medite em tudo que você ouviu. Quem estava aqui ontem, se você não estava e quer ouvir as mensagens do congresso, tem aí no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, pode falar com qualquer membro da igreja, qualquer pessoa da igreja, a gente lhe coloca no grupo, a gente manda as mensagens para você ouvir também. É bênção, é muito edificante. Mas olha, responda para Deus, responda com a sinceridade, toda a sinceridade do seu coração. Responda para Ele, porque a palavra do Senhor veio até você hoje. O Senhor lhe dá uma oportunidade de dar uma resposta para Ele. Lembra do que eu falei no começo? Se você não responder, já é uma resposta também, né? Então, a palavra do Senhor está diante de nós. Possamos responder a Ele. Colocar diante dEle as crises da nossa fé, as dificuldades, aquilo que são obstáculos. Lembra de Isaías, lembra de Jeremias, lembra de Jonas. Lembra de todos esses que tinham suas dificuldades. Eu nem falei de Moisés, né? Moisés disse, acham que ele era gago, né? Porque ele disse, eu tenho um problema, sou pesado de língua. Ele tinha uma grande dificuldade. Ele chega a dizer, Senhor, mande qualquer um, menos eu. E às vezes a gente faz assim também. Mas Deus disse, olha Moisés, quem fez a boca fui eu. Quem lhe deu a vida fui eu. Mas Deus tem misericórdia de Moisés. Deus se chateou também com Moisés. Porque diz lá o texto que Deus chegou a ficar irado com Moisés, mas Deus teve misericórdia e fez uma transformação na vida de Moisés. Levou anos, mas Deus usou Moisés. Deus quer lhe usar para uma grande obra. Não me pergunte qual, que eu não sei, mas Deus quer lhe usar para uma grande obra. Deus tem chamado pessoas
Meus irmãos, Ele tem falado conosco nos últimos tempos, assim, por isso que eu falei ontem à noite, quem estava aqui, mais claro do que isso, impossível, porque está ficando cada vez mais claro, mais evidente, porque é isso que Deus quer. Ele quer se revelar de maneira clara, de maneira muito clara para nós. Agora só falta desenhar, né, como a gente disse, porque está muito claro aquilo que Deus quer para cada um de nós. Há um chamado de Deus para a sua vida. Há um chamado. Você sabe, Deus vai lhe revelar, mas responda ao Senhor. Aproveite que a palavra de Deus está diante de você e responda a Ele. A própria palavra diz, né? Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque a palavra vai dizer, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Responda para o Senhor. Vamos cantar? Medite na letra dessa canção, no final a gente faz